Om Origin Nupchang San Pemai Gesan Dampo Lai Yang Sing Shagin Adu Pinye Peman Jung Shi Sundarai Urdu Kandrong Mampe Koren Jin 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 Su Ki Ching Jin Lap Jin Sek Su So Ru Pema Sin Jin Hong Hong Jin Nam Chang Sam Pemai Gesan Dumpo Lai Yang Sing Shagin Yadu Pinye Pemai Jung Shi Sungai Cordo Candrong Mampe Jin 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 Sun Dan Ki Ching Jin Lap Jin Sek Su So Guru Pema Sin Jin Hong Hong Jin Jin Nam Chang San Pemai Gesan Dumpo Lai Yang Sing Shagin Yadu Pinye Pemai Jung Shi Sungai Cordo Candrong Mampe Koren Jin 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 So Dan Ki Ching Jin Lap Jin Sek Su So Guru Pema Si Jin Hong Sanje Chodan Suchi Chonang Lan Janchu Dani Cham Suchi Daigi Jin Sunji Pesonanchi Drula Benji Sanje Drupa Sanje Chodan Chin Chonang Lan Janchu Bardu Dani Cham Suchi Daigi Jinso Sonanchi Drula Penjin Sanjay Drupa Sanje Chodan Suchi Lan Janchu Bardu Dani Cham Suchi Daigi Jin Soji Pesonanchi Drula Penjin Sanjay Drupa So Om Ha Hum Benza Guru Pema Sid Hum 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 Om Ha Hum Benza Guru Pema Sid Hum
Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. 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 Om Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Belza Guru Pema Siddhi Hum. Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Belza Guru Pema Siddhi Hum. Te ga te para ga te para sangha te Onde Soha Onga Te Ga Te Paraga Te Parasanga Te Bodhi Moha
Bunji Suha Gate Paraga Parasanga Tembo Soha Gate Gate Paragate Parasangate Bunji Soha Gate Gate Paragate Parasangate Bunji Soha Gate Paraga Parasanga Tembunji Soha Oingate Ate Paragate Parasangate Bunji Soha Gate Gante Parasangate Bunji Soha Gate Gate Paraga Gate Bunji Soha Gate Paragate Parasangate Bunji Sohangate Paragate Parasa Sohangate Gate Paragate Parasanga Tembunji Sohanga Paragate Parasangate Bunji Sohangate Gate Paragate Parasangate Bunji Sohangate Gate Paragate Parasangate Bunji Soha. Então, bom dia.
queria agradecer o pessoal que está cuidando, assim, fazendo tudo acontecer. Para mim é muito fácil, eu venho, sento aqui e está tudo pronto. Eu não faço nada, não tenho ideia o que acontece por baixo, assim, né? Para tudo, ou por cima, né? Para tudo acontecer direito, tudo funcionar, né? E, então, hoje nós estamos seguindo essa programação do SEB São Paulo, né? Esse tempo virtual, né? Que é incrível, né? Eu sempre fico, tenho que rir um pouco, né? Porque é tudo muito mágico, muito extraordinário, né? Então, a Sangha do SEB São Paulo é a Sangha, uma das sanghas mais antigas do Brasil, né? É a base assim para muitas boas coisas que a gente tem conseguido fazer em vários lugares, né? Então, eu queria agradecer a Sangha de São Paulo pela sugestão do tema também, pelo resumo do tema, e por organizar e divulgar e por nós estarmos todos juntos hoje aqui, né? Então, hoje nós vamos abordar a questão da desconstrução do medo, o medo e a desconstrução do medo. A parte do medo eu ainda consigo, a desconstrução eu não tenho bem certeza, assim, né? Mas aí a gente vai fluindo, né? Não tem dado certo, né? Porque o medo parece que está aí, né? Mas nós, praticantes budistas, não temos mais medos, né? É assim, essencialmente isso. É. Mas eu vou começar, quando eu tenho uma coisa difícil, eu começo citando o Thiago do Rinpoche, né? Eu não quero dar uma notícia ruim, eu digo, o Rinpoche dizia isso, né? A notícia foi ele que deu. O Rinpoche dizia que o medo é o última das perturbações eu ia dizer antes da morte, né? Antes da iluminação, né? Aí, um pouco antes da iluminação, nós ainda temos medos. Então, esse é um ponto interessante, assim, né? E eu também não quero deixar para trás, né? Eu não consigo mais falar sem lembrar as primeiras nobres verdades. Aí, essencialmente, não tem novidades, né? Então, essa parte ruim eu sempre deixo para outros citarem, né? Oh, não é que o Buda falou da primeira nobre verdade, o sofrimento, né? Aquilo está lá. Aí eu surjo sempre como salvador, mas não é bem assim, então nós podemos fazer uma outra coisa. Não, na verdade, o Buda resolve a coisa, porque ele fala a primeira nobre verdade, depois ele fala a segunda, que são as causas, aí ele diz, bom, a gente entendeu as causas, é tudo fake. Então a liberação é possível. Quarta nobre verdade, aí surge essa noção, o sofrimento e todas as dificuldades que a gente está imerso, elas são construídas, elas existem por um tempo, elas têm causas construídas também, mas elas não chegam a afetar aquilo que é profundo em nós, né? Aí quando a gente entende isso, a gente entende a terceira nobre verdade, que a liberação é possível. Então, se a liberação é possível, e a gente entende isso, não é uma coisa assim, não é o Ananda dizendo a liberação é possível. Somos nós, assim, da nossa experiência profunda. Porque o Ananda, pobre coitado, ele só lembra, como está claro assim pelo Surangama Sutra, né? Mas, então, aí a gente entendendo a primeira e a segunda nobre verdade, nobres verdades, a gente vai entender que aí tem as construções do sofrimento, portanto a liberação é possível. Essa parte, ela fica um pouco teórica, né? Então eu sempre prefiro que a gente dê uma olhada nas nossas experiências de sofrimento. É mais fácil olhar as experiências passadas, né? Porque dali nós vamos encontrando bons elementos de contemplação. Ou seja, tem vários tipos de sofrimento que a gente atravessou e aquilo cessou. E quando cessou, não é que tenha cessado porque a causa daquele sofrimento, no sentido dos eventos, eles cessaram, né?
Eu acho que todo mundo um dia foi abandonado por um namorado ou uma namorada, né? Então aquilo tem sempre um sofrimento. Mas depois de 6 meses, a pessoa, bom, fazer o quê, né? Depois de 2 anos, a pessoa, graças a Deus, Deus existe, eu me livrei. Como é que pode acontecer isso, né? Aí aquilo vai mudando. Aí 10 anos depois, a pessoa, no fim, podia ter sido uma boa pessoa, né? Agora, hoje, ele é um ser diferente, ou ela é um ser diferente. Então, é interessante a gente ver esse sofrimento, né? Então, mesmo sofrimentos muito, muito graves, a pessoa pensa, bom, eu nunca mais vou sorrir, nunca mais vou, agora minha vida acabou, né? Dizia a menina de 16 anos quando o namorado fugiu com a amiga. E aí, aquilo parece que é o fim do fim, realmente, assim. É muito interessante. Aí passa isso, né? Passa. Então é muito, muito extraordinário, né? Eu acho que esse âmbito assim da gente encontrar as tragédias e ver que as tragédias elas elas vão se transformando em outros elementos e aquilo tudo vai andando assim, né? Eu acho isso muito extraordinário. A gente deveria estudar com cuidado, né? Eu acho que os ficcionistas budistas, que não tem muitos, né? Eles deviam escrever sobre isso. Ou seja, como as tragédias são impermanentes. Eu acho isso muito, muito notável. Assim. A gente pode estudar experiências de vida mesmo das pessoas, né? Que as pessoas viveram e como que, de repente, elas estão retas, estão em pé, estão funcionando tão bem. Né? Como que é possível isso? Né? Então, eu acho isso notável. Quando uma perspectiva pessimista é assim, depois de uma tragédia, não se preocupe, sempre tem outra. Uma perspectiva otimista é assim, no meio da tragédia você pensa, isso também termina, e sempre termina. É assim. Então a gente pode escolher, se a gente quer ficar preocupado que a próxima tragédia sempre vem, né? Então vamos supor, depois das últimas eleições, as próximas eleições podem também. A gente podia pensar, nunca vai ser tão ruim, né? Isso vai ter que melhorar, não tem como. Então, uh, então sempre tem essa questão, né? E, então, quando nós olhamos nesse sentido, nós estamos olhando na perspectiva grosseira, né? Nós estamos olhando na perspectiva grosseira. Então, na perspectiva grosseira, o Buda vai explicar isso, né? Ele tem essa clareza completa na mente. Portanto, ele não tem nenhum problema de falar o aspecto grosseiro. E quando ele fala o aspecto grosseiro, é interessante porque esse aspecto grosseiro, ele não é linear, né? Na perspectiva budista, aí quando o Buda descreve, as coisas nunca são lineares, porque elas não são mesmo. Elas são regidas pelo aspecto sutil e são regidas, que por sua vez é regido pelo aspecto secreto. Então nós temos a liberdade natural do aspecto secreto e temos as liberdades que acontecem no aspecto sutil. Aí o aspecto grosseiro, ele vem como se fosse uma história séria, como se fosse a história verdadeira, né? Mas aí quando o Buda conta aquilo nunca fica sério o suficiente, nunca fica regular, parece que é mágico, parece que é extraordinário, que de fato é. É assim. Por quê? Porque as coisas não são decididas pelo aspecto grosseiro. O aspecto grosseiro, quando a gente pensa sobre aquilo, é como se nós estivéssemos efetivamente dentro de um tabuleiro. Nós estamos jogando segundo as peças que estão ali. Mas o tabuleiro não é um bom exemplo da nossa realidade. Vai ter que surgir um jogo budista, né? Eu fico sempre imaginando um jogo de xadrez budista, né? Onde o número das casas se amplia, tu pode aumentar as casas, onde os jogadores eles podem mudar também o que eles fazem e como que eles se manifestam no tabuleiro.
e outros elementos podem surgir dentro do tabuleiro, né? Vocês imaginem, aí quando a gente olha isso, que todas essas liberdades, é evidente que elas existem nas nossas vidas, a gente vê que um tabuleiro de xadrez é um jogo virginiano, é um jogo que não existe, é um jogo taurino, é tudo reto, tudo previsível, né? Aí não é possível, porque essa é a realidade, as coisas não são assim, né? Tudo gira constantemente, né? Então nós precisamos aprender, eu não sei que príncipe é aquele que eles estavam educando com o jogo de xadrez, aquilo não deve ter dado certo, com certeza, porque a realidade ela não é assim, né? Então a gente vai encontrar justamente as pessoas que conseguem construir outras realidades, elas estão diante de cenários, elas transformam aqueles cenários em outras direções, essas pessoas, muitas delas se tornam pessoas assim que conseguem fazer coisas extraordinárias, né? E justamente essa transformação é alguma coisa extraordinária, né? É o que a gente fica sempre espreitando, é o que nos chama a atenção quando alguém consegue fazer grandes transformações desse tipo, né? Se encontra com algo completamente assim limitante, limitado, e a pessoa consegue ultrapassar aquilo tudo. Por quê? Porque as realidades externas, elas são realidades transitórias, né? Elas são realidades construídas. Eu acho que os heróis do Ariano Suassuna, eles têm essa habilidade, né? Os heróis nordestinos assim do Ariano Suassuna, aquilo é muito bonito de ver, né? Ele rindo da realidade o tempo todo, rindo dele mesmo, né? É uma super figura, né? Mas ele representa essa capacidade do, do imponderável se defrontar com aquilo que está completamente estabelecido e aparentemente real, assim, né? Eu acho muito bonito no Alto da Compadecida, né? O herói, ele enrolando o próprio demônio, né? Enrolando a própria morte, né? Como que ele... A gente precisava ter vivido essa oportunidade assim de enganar a morte e enganar o demônio, né? Ele vai para os infernos e de lá ele sai também, né? E é maravilhoso que a Compadecida tenha atingido o grau máximo da compreensão sobre a Compadecida, né? Isso foi o Ariano Suassuna. É maravilhoso, assim. A capacidade de entender as dores do mundo, como que são as dores e como que são as culpas no mundo, né? E todos nós estamos perdoados, enfim. Então é maravilhoso isso. Então, esse ponto, ele é um ponto da transgressão, né? Ou seja, transgressão no sentido de além das regras do jogo. No budismo, o budismo ele vai transgredir, com certeza, porque ele vai além das regras. Nós temos o mundo sério, que é o mundo das bolhas, o mundo dos reinos, e o budismo vai adiante, né? Agora, é um pouco surpreendente que o mundo, quando nós estamos em meio ao mundo das regras e dos jogos, que é o nosso mundo que a gente considera real, quando nós estamos no meio disso, que a gente se defronte com o medo, né? Parece que tem alguma coisa errada dentro disso, mas em verdade o medo ele é um atributo natural do jogo, né? Vocês quando sentam diante de um tabuleiro já percorre, já tem uma energia que percorre, assim. Por quê? Porque o medo de ser derrotado, de ser desmoralizado, de perder de forma vergonhosa, tudo aquilo está presente. Não é o fato de que o Brasil é pentacampeão mundial que deixou de levar 7-1 da Alemanha, que ninguém quer lembrar, né? É assim. Então, a derrota é uma contingência, o medo é alguma coisa de bom senso, assim. Mas, então, esse é um ponto, né? Esse é o ponto que nós estamos tratando aqui. Agora, nós temos medos recentes, por exemplo, o medo da pandemia, né? Que eu espero que possa se reduzir, assim. Mas, nesse momento,
nós estamos vivendo esse tipo de situação. Então, até muito recentemente, ou agora mesmo, tem ficado muito claro para as pessoas que elas não conseguem dizer, bom, dentro de uma semana tal coisa está acontecendo. Por quê? Porque as coisas estão girando o tempo todo, né? Agora nós estamos bem num ponto que a gente não sabe se começa a terceira onda do Covid ou o volume de vacinação reduz isso, né? A gente não sabe. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu imagino assim, os investidores, os empreendedores, como é que eles estão pensando, né? E as pessoas que empreendem, investem nas suas próprias vidas, como é que elas vão levar a sua vida? Ontem, eu andei por dentro de Viamão, né? De máscara, naturalmente, viu? Com álcool. De vez em quando eu passava álcool assim também. Aqui tem um patrulhamento. E nós não deixam nem eu entrar na sala de meditação aqui. Eu já fui barrado aqui. E, aí ontem eu deixei o carro no estacionamento e fiquei bem longe de todo mundo, não toquei em nada. Assim. Aí quando eu recebi o papelzinho de estacionamento, passei um álcool no papelzinho também, né? Aí eu olhei para dentro e tinha um menino dormindo. Era um lugar assim, eu acho que era 1,5 m por 1,5 m, uma construçãozinha de madeira onde tinha uma mãe cuidando do estacionamento. E aí eu perguntei, uau, o seu filho tem que vir para o trabalho agora, não tem escola, né? Ela disse, não tem escola, e quando tem é 2 vezes por semana. Aí eu tenho que trazer ele. Aí ele estava deitado, dormindo no chão daquele lugar, assim. Né? Então, dá dó, né? Então, não é fácil a pessoa enfrentar o dia a dia. Então, eles vão vivendo como nós, né? Cada dia é um dia. Né? E aquilo não era periferia, aquilo ali era no centro da cidade. Então, é difícil, né? Mas feliz do menino que tinha uma mãe olhando para ele. Ele estava bem ainda, né? Ele está num ambiente familiar, ele tá indo bem. Mas a impermanência ela está diante de nós, né? E a gente não tem uma ilusão, não está sendo muito possível a gente ter ilusão de estabilidade ou de boas coisas. Então a gente vai se defrontando. Tem muitas pessoas com dificuldade, assim, né? Muitas pessoas enfrentando desemprego, né? Eu acho que tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, essa é a nossa situação. Além do mais, nós podemos nos contaminar uns aos outros, né? O período do abraço parece que passou, né? Isso é uma situação emocional entre nós, porque a gente é um povo abraçador, assim, né? Especialmente os nordestinos, que não só abraçam, como cheiram, que é uma coisa assim meio vergonhosa. Os gaúchos, quando chegam por lá, se sentem meio nervosos, assim. Os nordestinos pegam, né? Só de pegar, assim. Então, agora tem esse ponto, né? Então, as pessoas têm esses medos, medo do dinheiro acabar. Todo mundo sempre teve medo do dinheiro acabar, né? Então, agora é com mais razão. E, e, eu lembro que quando eu encontrei essa questão ambiental no início dos anos 70, eu pensei que coisa muito grave, né? Porque o próprio movimento do próprio desenvolvimento econômico, aquilo que parece que é o progresso, aquilo que está levando adiante, aquilo traz junto uma ameaça. É uma ameaça velada, ela não tá, ela está oculta. Todo mundo promove um movimento expansivo e esse movimento expansivo como um todo ele vai destruir o planeta e nós não temos como conter isso. Como é que vai ser isso? O que a gente pode dizer para um filho? Né? Na época eu fiquei super abalado, assim, eu tive só 5 filhos nessa vida. Assim, eu fiquei abalado de fato, assim, né?
Eu pensei, bom, uma pessoa de bom senso não põe filhos no mundo, né? Mas aí eu tive 5 pequenas falhas, foi isso, né? Mas esse é um ponto, né? Como que a pessoa pode olhar para frente e dizer, esse é um bom mundo para as crianças viverem? Se nós estamos nos defrontando com um obstáculo que a gente não tem ideia como que nós vamos resolver. Ou seja, nosso próprio movimento cria a destruição sobre nós mesmos, sobre as gerações que vêm a seguir, né? Esse raciocínio não tinha nenhum erro. Repassa as décadas, aquilo é bingo, é isso mesmo. Não tem nenhum erro atrás disso, né? É assim mesmo. Então, isso é alguma coisa grave. Então, nós temos ainda esses medos que vêm dessas visões macro, assim, né? Eu acho que os nossos medos não incluíam a sensação de que os gestores públicos são, em grande número, e as próprias organizações públicas elas são facilmente desviadas, né? A gente não tinha noção disso, né? Algumas décadas atrás a gente realmente acreditava que seria possível que tivessem pessoas dignas e que as instituições fossem dignas, etc. Então, hoje, nós estamos, eu acho que, acreditando menos, num certo sentido, né? Exceto no STF, né? Que também o STF surgiu, a gente nem sabe de onde, né? Agora, eu tenho a sensação que o STF está dirigindo o Brasil, né? Felizmente, assim, né? Está tomando decisões cruciais. Então, isso, assim, pessoalmente, eu tenho visto as instituições mais sólidas do que eu imaginava. Eu imaginava que aquilo dependia mais da presidência da República, mais dos poderes executivos. Aí a gente vê o poder judiciário tem uma capacidade de resiliência, né? Tem uma capacidade de se manter em pé, e acertando as coisas e arrumando. Então, isso é alguma coisa maravilhosa, né? Mas a questão do colapso ambiental segue, né? E também eu acho que nós estamos surpresos por aparecer essa ótica do ódio, né? O ódio de grupos com grupos, ódios ideológicos e religiosos, isso de gênero, né? Muito curioso isso. Eu não imaginava que eu ia ver isso nesse tempo, né? Eu acreditava nos astrólogos. Cruzou o ano 2000, nós entramos agora na era de Aquários, onde nós vamos andar todo mundo abraçado em roda. Aquilo vai ser um período super bom. E não está mais ou menos assim, né? Não está. A gente não pode dizer que a gente entrou na era de Aquários, né? Isso é outra questão que eu tenho com os astrólogos, que cada vez que a gente diz entramos na era de Aquários, diz não, ainda não. Agora falta ainda alguma coisa. Eu não sei bem. Eu acho que a era de Aquários não vai acontecer, vai acontecer a era das terras puras, direto assim. Mas, então, aí nós temos essas questões todas, né? Essas questões todas. Mas eu acho que esses exemplos, eles caem perfeitamente na descrição da primeira nobre verdade, né? A verdade do sofrimento. E se nós olharmos, então, a segunda nobre verdade, nós estamos agora olhando os aspectos sutis. Então, os aspectos sutis, eles estão ligados à originação dependente, sempre, né? Então, como que nós construímos as nossas experiências todas? Através da originação dependente. Então, como é que isso se dá, né? Então, isso se dá... Bom, aí tem os 12 elos. Mas quando nós olhamos lá o quinto elo, nós temos os órgãos físicos, né? Essa parte, se a gente pensa que é simples, bom, claro, olhos físicos, os olhos, ouvidos, o nariz, língua, tato e a mente. Quando a gente olha assim, a gente pensa que está tudo mais ou menos resolvido. É muito claro, a gente sabe como é que funciona olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Aquilo é óbvio, né?
Mas quando a gente começa a estudar pelo Surangama Sutra, ou quando a gente começa a contemplar pelos ensinamentos do Buda, da tradição Palya, né? Então, nós temos o Kayagata Sati, né? Temos o Satipatthana, Anapanasati. Nós vamos olhando esses ensinamentos e a gente vê que as coisas óbvias, elas não são óbvias. As coisas são muito mais profundas do que podem parecer. Então, o fato de nós olharmos as realidades e vermos as coisas aparentemente com os olhos lúcidos, não é alguma coisa muito direta nem muito simples, né? Isso é muito profundo, na verdade. A gente precisaria relembrar os ensinamentos do Prajnaparamita, né, do Vajrakshanika, Sutra do Diamante, Sutra do Coração. A gente precisaria olhar isso com cuidado, né? Quando a gente vê o aspecto, a gente compreende o aspecto de vacuidade das aparências, então nós podemos avaliar melhor o que é o quinto passo do nobre caminho, o que é o quinto elo da originação dependente, o sexto elo da originação dependente, né? Ou seja, o que são os órgãos físicos? Se aquilo que está diante de nós eu analiso e reconheço o aspecto de vacuidade, então como que os órgãos físicos, no quinto e no sexto elo, como que o contato, e como que aquilo é tão claro que a gente olha e está vendo aquilo como é. Como é que é isso? Então a gente percebe que esse aspecto de ver, ele é muito mais sutil do que nós poderíamos imaginar. Então a gente precisaria examinar com cuidado isso, né? O que é o tema do Prajnaparamita, né? Então, forma, que é as aparências, forma, sensação, as sensações que a gente possa ter quando afere as aparências, forma, sensação, percepção, como que ela se dá, formação mental, que a gente então descobre que as aparências elas estão regidas pelas estruturas kármicas, pelas formações mentais que a gente está utilizando quando utiliza os sentidos, quando vê, né, quando toca. Então, quando isso acontece, nós temos uma formação mental operando dentro, mas a gente não reconhece isso. A gente, de modo geral, a gente não vê, a gente vê apenas o objeto. A gente não reconhece essa operação sutil da mente. Então, esse aspecto sutil da mente, quando a gente começa a examinar o medo, nós inevitavelmente percebemos que o medo ele está ligado a ações de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. E por baixo das experiências de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, nós temos essa região sutil, que é essas disposições mentais. Essas disposições mentais, elas terminam sendo o nosso karma, sendo o karma. Então, duas pessoas, por exemplo, entrando num mesmo lugar, uma pode ter medo e a outra não. Qual é a diferença? Não é o que está entrando pelos olhos. A diferença é o que está subjacente, né? As disposições mentais que a pessoa está operando. As disposições mentais a gente pode descrever como karma. Então, nesse sentido, é que a gente passa a entender os 6 reinos. Então, o reino dos infernos, as pessoas têm muita agressão e muito medo. Já o reino dos deuses, as pessoas elas estão numa experiência essencialmente de felicidade. Mas cada um dos 6 reinos, como que alguém pode ter, por exemplo, apego e medo no reino dos infernos? O pior já aconteceu, eles estão nos infernos. Medo do quê? Medo de morrer. Aí se a pessoa morre nos infernos, vai acontecer o quê? Vai para os infernos? Já está lá? Então pior não fica. A pessoa tem a chance de renascer em outro lugar.
Mas o que significa a pessoa ter medos quando ela está num ambiente ruim? Como é que é esse medo, né? Aí, quando nós olhamos com cuidado, como que a pessoa tem medo, por exemplo, diante de um tabuleiro de jogo onde ela está jogando? Ou por que ela tem medo durante um sonho? Ela está num ambiente de sonho, com um corpo de sonho, com pessoas de sonho ao redor, e ela tem medos. Como é que é essa questão? Então, se vocês olharem com cuidado, o medo, ele tem uma estrutura sutil. A gente tira fora os conteúdos aparentes e olha só a estrutura sutil. Então, a estrutura sutil do medo, ela está ligada ao movimento de energia e à interrupção do movimento de energia. Então, nós temos um movimento que está se dando, que nós temos e ele está se dando porque nós estamos protegendo ele. Então, nós temos uma direção de movimento. Não importa o que seja. Isso pode ser as nossas relações, pode ser nossa saúde, pode ser o nosso trabalho, pode ser a atividade momentânea que a gente esteja fazendo. Qualquer foco de mente tem uma aflição envolvida. Toda atividade com foco, ele pode ser um foco curto, médio, longo ou extra longo. Ele se mantém sempre com guardiões, cuidando para o foco se manter. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente não consegue manter aquele foco, não consegue manter aquela direção. Então, as pessoas, por exemplo, que sustentam as famílias, elas não sustentam as famílias porque, enfim, é uma felicidade o tempo todo. A pessoa sustenta a família porque ela tem aquela direção, ela está movendo aquilo naquela direção. Então, ela faz um esforço. As perturbações ao redor, elas são variadas. Tem vários tipos de obstáculos que vão surgindo. E a pessoa, ela vai superando os obstáculos, ela supera os obstáculos aqui, ela aprende aquilo, ela ganha uma habilidade em fazer isso. E ela se mantém em ação constante, né? Então, quando nós temos uma direção desse tipo, tem sempre um nível de aflição, um nível de medo ao redor, que é a interrupção daquilo. Então, nós estamos sempre lutando, de algum modo, para poder manter aquela direção de funcionamento. Esse aspecto de luta, ele é o terreno adequado para nós termos os nossos medos. Então, por exemplo, nós temos uma sensação de um aparente controle assim da vida econômica, né? Mas então nós lutamos, todas as pessoas trabalham, tentam pagar suas contas, pagam os impostos, prestam os seus deveres todos, e aquilo vai indo assim, né? Mas justo porque a pessoa faz esforços nessa área, ela tem medos que um dia aquele esforço não seja suficiente, aquilo não dê certo, aquilo descarrile e ela tenha uma grande dificuldade, né? Então, em cada uma dessas áreas, nós precisaríamos ter seguros econômicos, a gente tem que poder fazer empréstimos, tem que ter cheques fortes para poder, enfim, sacar no negativo, né? Eu não estou dando nenhuma sugestão, pessoal, eu acho péssimo isso. Mas a gente vai acreditando que então a gente precisa ter essas facilidades, né? Quem tem ainda pai e mãe, isso é muito bom, né? Porque pai e mãe é uma segurança econômica de modo geral, assim, né? A gente está meio quebrado, volta para casa da mãe, volta para casa do pai, né? Ou pede um empréstimo para a mãe, aqueles empréstimos que nunca são pagos, né? Assim. Então, aí nós temos esse tipo de... Nós temos uma amplidão maior, né? A gente se sente mais seguro. Do mesmo modo, a pessoa ela luta para manter a sua saúde. E ela sabe que ela está mantendo mais ou menos, né? Mas as coisas são meio complicadas. Então, nós fazemos esforços, mas se aquela dorzinha em algum lugar, né? As pessoas não fazem como eu nunca vou ao médico. Aí eu nunca tenho notícias ruins que vêm do médico, né? Mas
Aí a pessoa resolve ir ao médico, o médico vai achar não sei quanta coisa, assim, né? Os médicos nunca acham nada em mim. Eu não dou a chance para eles, assim, né? Essa é a ideia. Qualquer coisa, eu vou chamar um naturopata, assim, né? Daqueles que só fazem o que eu quero, né? Então, aí a vida vai seguindo, assim. Então a gente tem uma sensação de ter que fazer esforços, né? Tem que fazer esforços. Então, nós temos uma insegurança. Eventualmente, isso significa uma insegurança econômica também. A gente tem que fazer o seguro-saúde. Eu vou depois dar um cartãozinho para vocês. Eu estou vendendo seguro-saúde agora. É melhor não, pessoal. Aí o pessoal tem um carro, né? Aí, não sei se vocês já notaram, o carro também é permanente. Aí aquilo pode ser roubado, pode ser não sei quanta coisa, né? Pode acontecer, pode ser batido, pode ser etc. Aí também, eventualmente, a gente precisa fazer um seguro. Eu tenho um cartãozinho. Não, também não. Eu acho melhor não fazer também. Mas é, aí a pessoa não tem carro, mas tem uma bicicleta. Esse é um problema. Isso é mais fácil, a gente compra um cadeado e prende ela com um ou dois cadeados, tá bom assim, né? Mas então, seja o que for, nós temos sempre um problema. Aí vocês têm uma namorada, aí vocês ficam meio desconfiados assim. Aí vocês compram uma câmera e instalam também um, um sistema de vigia no celular, né? Eu acho melhor não. Aí vocês podem descobrir o que não querem. É assim, melhor não. Mas tem uma impermanência em cada coisa, vocês entendem? Os nossos medos estão ligados a isso, assim. Então, primeira nobre verdade. Mas vamos pensar assim, a pessoa está no emprego, tem medo de perder o emprego. Mas aí, dali a 2 dias, a pessoa recebe um convite para um emprego muito melhor. Então, qual era a razão da fixação ao emprego anterior? Se a pessoa pudesse adivinhar que ela ia receber um convite muito melhor, a pessoa não teria aquele medo. Então, como que o medo se justifica? Esse medo se justifica sempre dentro de um aspecto taurino, assim. Então, a pessoa vai seguindo, né, taurino virginiano. Ela quer uma previsibilidade de estabilidade. Então, aquela previsibilidade é o esforço. Então, como ela quer aquela previsibilidade, assim, então, ela tem a ansiedade associada àquilo. Assim. Aí a pessoa está jogando um jogo. A pessoa não adivinha que, assim, olhando para o jogo, tem um ser maravilhoso que vai transformar a vida da pessoa. E a pessoa está imersa no jogo. E a pessoa não olha para o lado. Então, a vida dela não toma aquele rumo. Por quê? Porque ela está focada naquela sua pequena bolha. E ela está focada defendendo aquela bolha, defendendo aquele mundo ali. Aí no Sutra do Lótus tem esse exemplo do filho que desgarrou do pai e da família, né? Por alguma razão que não está explicada, ele se perde. Aí ele vagueia pelo mundo. Uma história parecida com a história bíblica do filho pródigo, né? Parecida, assim. Aí ele desgarra, anda pelo mundo. E porque ele bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, ele termina voltando à cidade onde mora o pai, sem saber. Ele não entende aquilo. Aí ele está naquele lugar, o pai olha e vê ele. E o pai reconhece o filho, mas o filho não reconhece o pai. Essa é uma analogia também para cada um de nós e os mestres espirituais, ou o próprio Buda. Então, aí o filho está andando naquele lugar, o pai olha para ele
e diz, uau! E o pai era muito rico, o pai estava muito bem, o pai tinha condições de efetivamente ajudar, acolher, fazer o melhor pelo filho. Mas o filho não conhece o pai, ele não tem confiança. Então o pai pega dois ajudantes fortes e diz, vai lá, pega ele e traz. Aí quando os dois chegam lá para trazer ele, aí ele começa a gritar e tenta fugir, e aí eles deixam, aí ele foge, assustado, e vai embora. E aí o pai continua esperando que ele apareça. Aí tem um momento em que ele vem. Aí o pai pensa, eu não posso chamá-lo para perto. Eu vou ter que oferecer uma coisa comum para ele. Então ele oferece um trabalho humilde para ele, assim, tipo, ele vai fazer limpeza, vai pegar a vassoura e fazer limpeza, sendo que ele é a pessoa que ele gostaria de acolher e puxar para perto, mas ele não consegue fazer isso. Então ele dá um trabalho muito simples para ele. Aí ele começa a fazer aquele trabalho. Então, lentamente, ele vai dando atividades mais sofisticadas para ele, vai apoiando, ele vai ficando mais calmo, e ele vai dando outras atividades, até que um dia ele diz: eu vou contar para você, você é meu filho. É assim. Aí ele tem esse encontro, assim. Então, mas vocês observem, aqui é uma história sobre como o medo impede que as transformações positivas efetivamente aconteçam, né? Essa é a história. Tá certo que essa história ela é uma forma assim quase romanceada, né, de contar como é o caminho gradual. O que é o caminho gradual? O caminho gradual é um caminho onde a gente ajuda o outro dentro do que o outro hoje consegue alcançar. Então é difícil que a pessoa, sabendo que ela tem a natureza búdica, que ela é totalmente inseparável do próprio Buda, aquilo efetivamente funcione. Então as pessoas começam ouvindo sobre um caminho gradual, um caminho dos bodhisattvas, que vai oferecer, que falam a linguagem dos seres onde os seres estão e vão puxando eles lentamente. Por quê? Porque eles têm medos. Esse é um ponto, né? Então o medo ele está presente dentro mesmo dos aspectos mais elevados, né? Por quê? Porque as pessoas elas têm uma tendência a ter aquela continuidade. Eu vi essa descrição também de pessoas que trabalham com outras pessoas que estão em situação de morar na rua, que não é fácil também retirar essas pessoas, ou seja, oferecer outros lugares para eles, porque eles têm como que fosse um esforço de continuidade. Não vou dizer 100% deles, não, mas existe isso, né? O que para nós pode parecer estranho, assim, como que alguém está vivendo tão mal em algum lugar, a pessoa não quer sair daquilo, né? Como que é possível isso? Então ali a pessoa tem uma sensação de que a sua vida ele tem um certo controle sobre o que vai acontecendo. E se ele sair dali, ele não sabe como é que ele vai controlar, como que as coisas, que liberdades ele vai ter, como que a coisa se dá, né? Então esse sentido de liberdade é na verdade a liberdade para seguir os seus impulsos e seguir as suas energias tal como vai indo. Então essencialmente o aspecto do medo ele está ligado a isso, né? Já nem é que a gente tenha medo de perder coisas de grande valor, mas nós temos um medo de perder, então, olhando sobre o aspecto sutil, medo de perder o controle sobre o fluxo da nossa própria energia, assim, né? Como que se dá, né? Tem essa história do Esopo, do lobo que vai visitar uma cidade e encontra um cachorro. O lobo está meio lascado, assim, está com fome, está meio desajeitado.
ele olha para o cachorro e vê, você está bem tratado, você está bem, assim, né? Aí o cachorro diz, não, eu tenho uma pessoa que me cuida, eles me dão comida, eu estou obrigado, eu estou super bem aqui, é melhor você vir para cá também. Aí o lobo pergunta, mas isso que você tem aí no pescoço, o que que é? Ele diz, isso é uma coleira. Aí ele diz, não, para que que é? Porque de vez em quando o meu dono me amarra aqui, me prende ali. O lobo diz, tá. Aí o lobo pensa, bom, a minha condição de lobo é melhor. Eu posso passar fome, mas não tenho uma coleira no pescoço. Então, todos nós temos medo da circunstância onde as coisas nos arrastam para cá ou para lá, sem que a gente tenha controle sobre as nossas escolhas, né? Então, esse sentido do controle das escolhas, na perspectiva sutil, isso representa essa direção luminosa da nossa própria energia, que nós temos como que um compromisso de simplesmente segui-la. Por quê? Porque é isso, nós estamos em pé, nós estamos existindo a partir desse fluxo de energia que se dá desse modo. Essa é uma energia condicionada, a gente não tem bem claro isso, né? A gente não está seguindo a natureza búdica, nós estamos seguindo aquilo que chamariam as disposições internas, as, as marcas kármicas. Mas a gente sente que nós somos isso, então, e nós somos isso, num certo sentido, né? Isso é o que define a nossa existência comum, né? A nossa particularidade. Então, nós não temos como abdicar disso. Se eventualmente a gente vai ganhar uma distância ou vai abdicar disso, é algo transitório, porque o nosso voto mesmo é seguir obedecendo à direção da nossa própria energia, como ela vem, condicionada como ela vem. Então, nós temos essa teimosia interna. Essa teimosia interna, ela vai aparecer como um obstáculo no nosso caminho, mas nós não temos como evitar. Então, nós vamos trabalhando, sempre trabalhando com isso, porque isso é como se fosse a nossa coluna vertebral, essa teimosia é a nossa coluna vertebral. Assim. Então, justo por isso, nós temos medos. Então, no sentido sutil, esse medo ele surge como algo que possa afetar essa capacidade de manter as coisas funcionando do jeito comum, assim, né? Então, nós temos o que a gente poderia chamar desse funcionamento de energia que vai produzindo as ações da origem dependente, né? Então, esse fluxo de energia nos faz imaginar coisas, nos faz andar numa direção, construir realidades, e nós vamos, então, funcionando desse modo, através dessas construções, né? Aí, quando nós construímos, as construções que a gente faz servem de base para os movimentos subsequentes. Então, nas nossas relações é muito comum isso também. Então, nós temos muitas aflições que vêm das relações. Isso não é teórico, né? Porque as pessoas simplesmente se matam, ou matam a si mesmas a partir disso, né? Eu acho assim, muito espantoso, né? Nós estamos num tempo que a gente poderia dizer, cuidado, namorado e namorada são seres muito perigosos. Você está trazendo, estatisticamente, os seres que mais causam problemas, né, são namorados e namoradas. Então, cuidado com o que está acontecendo aí com você. Você está numa região de perigo. É muito espantoso isso. E por que que isso se dá? Porque as pessoas idealizam umas às outras e elas esperam que os outros ajudem no fluxo da sua própria energia, e por isso tem esse magnetismo todo das pessoas umas em relação às outras, mas elas são
as visões delas são transitórias, então é como se os fluxos de energia, por um tempo, eles se acoplam e andam, aí tem outro período que os fluxos de energia começam a divergir. Então, o fluxo de energia de um, em vez de ajudar, começa a perturbar o outro, começa a afetar o outro. Né? Como as pessoas não têm um controle sobre isso, elas não sabem como dirigir isso, não sabem que isso está operando, elas simplesmente olham de modo grosseiro. Então, antes elas idealizam, reificam os companheiros e companheiras como alguma coisa maravilhosa na sua própria vida, e posteriormente eles acham que aqueles são os que estão perturbando a sua própria vida, eles estão causando os obstáculos que a pessoa vive, né? E com todas as sutilezas que todas as circunstâncias possam trazer, então é inevitável que as pessoas tenham medo. Né? Aí o Buda diz, a pessoa sofre porque não tem o que quer. Depois ela sofre porque ela tem o que quer, mas tem medo de perder. Aí depois a pessoa sofre porque tem o que não quer. Ela é obrigada a viver com aquilo que não quer. Então essa é a circunstância como o próprio Buda descreveu. Né? Então naquela época isso já era meio assim. Então a gente escolhe alguma coisa e no final de um tempo aquilo se torna apenas a sensação da prisão correspondente. Né? Agora, quando nós entendemos o aspecto sutil, a gente entende a vacuidade disso tudo, a gente entende como que a gente pode construir essa base segundo a qual nós vivemos. Então, nós ganhamos liberdades adicionais. Essas liberdades, elas se colocam como a nossa capacidade de construir territórios conjuntos, territórios comuns com os outros, que isso vai evoluir em direção àquilo que nós vamos chamar de terras puras. Então, as terras puras, elas essencialmente são regiões onde nós compartilhamos a mesma visão. Essa noção de compartilhar a mesma visão é assim, se moram, vamos supor, pai, mãe e 3 filhos numa casa, todos têm a mesma sensação de que ali é a casa. Tá certo que a mãe ainda tem uma sensação de casa diferente dos outros, o pai tem uma outra sensação de casa. E cada um dos filhos, cada um tem uma sensação de casa também. Mas todos eles têm uma região em comum que eles consideram a casa como um lugar de conforto, um lugar de segurança, né, um lugar onde eles podem aquecer as coisas melhores das vidas deles e a partir dali fazer outras coisas. Né? Então, nós temos essa capacidade de compartilhar lugares. Mas a casa, vamos supor que as pessoas se mudem, aquela família se mude para uma outra casa. Então a casa, no sentido sutil, ela segue. Então ela troca de configuração, ela tem outras paredes, outras portas, outros espaços, mas a casa segue. A casa se funde com a própria visão da família, né? Então aquela casa, ela segue. No aspecto sutil, ela segue operando. Então, as pessoas constroem ambientes favoráveis. Assim, a casa não é as paredes, a casa é aquele sentido conjunto, é o fato de que eles têm uma liga que conecta eles todos e eles conseguem imantar os espaços e se manter operando dentro daqueles espaços. Isso é um embrião da sensação de terra pura. Então, aquela casa é a terra pura daquela família. Agora, quando nós estamos trabalhando com a noção budista de terra pura, nós estamos trabalhando numa dimensão mais sutil, né? Uma dimensão mais profunda, assim, porque nós olhamos o lugar, a terra pura, como lugar de sabedoria, onde nós olhamos em volta, a gente entende como que as coisas são. Então, ali dentro, nós vamos naturalmente ver surgir a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria discriminativa, a sabedoria da ação
e a sabedoria de Dharmata. Vai aparecer claro, né? E vai brotar de modo natural as qualidades incomensuráveis, compaixão, amor, alegria e equanimidade, e as perfeições, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Vai brotar isso naturalmente. Vai brotar como? Como ações grosseiras, como ações sutis, como visões de mundo, vai brotar como energia da pessoa, vai brotar isso. E assim, então, as várias pessoas, elas se aproximam, elas se entendem, né? Então, as terras puras, elas são super maravilhosas, elas ultrapassam os 6 reinos. As terras puras, elas substituem a visão dos 6 reinos. Na visão dos 6 reinos, inevitavelmente nós vamos ter sofrimentos. As terras puras, elas são inseparáveis da nossa própria mente. Elas dependem de como que nós olhamos. Mas as terras puras, elas são perfeitamente possíveis, né? Assim, já é o próprio exemplo que a gente tem quando nós estamos na nossa casa, com a nossa família, né? Aquilo é uma terra pura. Num aspecto secreto, o aspecto secreto, ele é mais profundo ainda. Por quê? Porque é assim, nós somos capazes de construir terras puras, mas nós construímos também bolhas de realidade onde tem sofrimentos, construímos os 6 reinos, construímos os 3 mundos, né? O mundo do desejo, como nós estamos operando, o mundo da forma e o mundo da não forma, que são o modo como o Buda vai descrevendo as aparências, né? Então, a mesma mente que constrói as terras puras pode construir o samsara inteiro. É a mesma substância, não é outra substância, é a mesma substância. Então, a substância do samsara é a substância das terras puras, é a substância das mandalas, que é a mente luminosa dos seres. É assim. E, então, nós podemos passar por esses vários tipos de ações. Então, no aspecto secreto, nós vamos perceber que a nossa natureza, ela não é nem a aparência que a gente vê no espelho quando se olha, né? Ela não é o que nós tocamos, ela seria o aspecto sutil que nos move, a energia sutil que nos move. Aí, quando nós olhamos para essa energia sutil que nos move, nós vemos a liberdade primordial que nos permite conduzir essa energia numa direção ou noutra, ou noutra, ou noutra, ou noutra. Então, nós temos uma liberdade primordial. A direção do fluxo de energia, ou a aparência grosseira que a gente possa manifestar, elas variam. Como vocês veem, no início da vida a gente tem uma aparência, depois a gente tem outra aparência, depois tem outra aparência, as aparências vão mudando. Sob o ponto de vista da energia, tem uma época que nós somos impulsionados de um jeito, outra época a gente impulsiona de outro modo e ainda de outro, e de outro, e de outros modos a nossa própria energia. A gente pode dizer que mesmo durante um dia nós temos diferentes direções, mas a gente vai localizar. Sim, eu estou fazendo diferentes coisas, mas eu estou indo numa certa direção. Tá bem. Mas a direção que nós estamos indo hoje é diferente da direção que a gente tinha 10 anos atrás, ou 20, ou 30. Então, ela vai mudando também. Assim, o que não muda? Não muda o aspecto secreto. Ou seja, existe uma liberdade natural que nos permite direcionar a energia para cá ou para lá, ou dirigir a cognição ou o reconhecimento e ampliar a nossa mente para abarcar mais seres ou menos seres. Então, ela tem essa liberdade toda. Então, essa liberdade ela está constantemente sendo exercida. Ela não para, ela não cessa. Ela está constantemente sendo exercida nas próprias escolhas que a gente
faz ou fez. Então, essas escolhas, elas são o exemplo da nossa liberdade. E a substancialidade do que aparece é justamente a manifestação dessa energia primordial, que então ela surge desse modo, né? Quando nós estamos com medos, é porque nós estamos fixados a formas ou a fluxos de energia que surgiram de um certo modo, de um certo momento. Então, aquele medo, ele aparece como estando ligado à defesa de alguma coisa ou de outra. Mas o medo, ele é intrínseco à própria escolha. Quando há escolhas e fixações, há medos. Não há outra possibilidade. No entanto, mesmo quando as piores coisas acontecem, elas não afetam a natureza livre da mente. A natureza livre da mente, ela sempre constrói outras realidades, outros mundos. Então, esse é um ponto interessante, assim, super importante da gente entender. Agora nós estamos estudando nas terças e quintas o Surangama Sutra. Então, o Surangama Sutra, ele está trabalhando justamente aquilo que não flutua quando tudo flutua. Então, existem as coisas que surgem e cessam, mas tem aquilo que não surge nem cessa, mas está incessantemente operando. Esse ponto é o ponto central no budismo, né? Aquilo que está incessantemente operando e que a gente não pode nem mesmo dizer que é uma propriedade nossa. Então, é como nós estamos no próprio estudo, a gente olhando o a natureza búdica, ela não pertence ao mundo. O mundo pertence à natureza búdica. Os mundos são expressões da natureza búdica e não a natureza búdica é a expressão do mundo onde nós estamos, que é a expressão mais intuitiva para nós, né? Ou seja, nós estamos dentro do mundo, o mundo está aqui, e nós estamos fazendo práticas, e a gente espera que dentro da nossa mente surja a iluminação. Aí aquilo é um departamento dentro do mundo. Dentro do mundo existem seres. Casualmente, um dos seres sou eu mesmo. Agora, dentro de mim existe a mente. Aí dentro da mente pode aparecer iluminação. Então, eu tenho iluminação como um caso particular do mundo. Mas, na perspectiva budista, o mundo inteiro ele surge como uma expressão da própria mente que é ampla. A mente não está limitada à nossa existência, ela é muito mais ampla. É nesse sentido amplo que os 12 elos são iluminados, os 6 reinos são iluminados e o mundo ele ganha uma nova feição. A liberação é possível e a cessação do medo se dá. A cessação do medo se dá quando é como se o avô estivesse jogando bola com o neto. Ou seja, para o neto, aquele jogo é crucial. Para o avô sorri. Ele entende a vida como alguma coisa muito mais ampla. Ele não tem aquilo, né? Aquela limitação. Então, esse é o ponto, né? Ainda que possa acontecer o contrário, né? Tá o avô vermelho lá querendo ganhar do neto e o neto com uma visão ampla, assim, né? Serena, além de todos os jogos. Eu estou aqui jogando com meu avô porque ele precisa fazer um pouco de exercício, então ele está meio deprimido, meio sozinho, então eu venho aqui e jogo com ele. Mas isso aqui é um caso particular, porque a minha mente é muito mais ampla. Então, aí nós temos essa questão da mente que se reduz e da mente ampla. Então, a mente que reconhece esse aspecto secreto, ela não flutua por dentro dos casos e das construções e das situações particulares. Assim, nós podemos tomar o medo como o propulsor do nosso próprio caminho. A gente, isso, em certo sentido, os tibetanos eles até usam isso, né? Eles não usam assim como nós dizemos o medo como caminho, né? Mas até poderiam. Mas eles sempre lembram, a morte existe. A gente, ops,
A morte existe. Aí nós estamos felizes andando por aqui, por ali. Olha, em permanência, a morte existe. Não precisa lembrar disso. Isso, já que existe, está aí, então não fica lembrando. Deixa eu viver como se a impermanência e a morte não existissem. Então, os budistas são meio chatos, assim, porque a coisa está indo bem, aí os budistas começam a lembrar as desgraças. Isso a gente não precisa de arauto da desgraça. A desgraça vem sem problema, ela é desimpedida, ela vem. Aí os budistas ficam ali, tirando a energia da coisa. Mas, essencialmente, então, tem essa perspectiva, né? A gente vive a vida, mas tem a perspectiva da morte junto, né? Da impermanência, da ilusão daquele ambiente todo. Então, nesse sentido, o medo ele pode se transformar em caminho, né? A gente diz, mas como que eu ultrapasso isso? Como é que a gente pode ultrapassar essa experiência de vida e morte? Como é que é isso? É possível isso? Né? Então, esse ponto é o que nos remete à consciência do aspecto secreto, porque o aspecto secreto ele tem essa característica em tibetano vai se chamar Lungdrup, né? Então, esse aspecto da liberdade natural é chamado, em tibetano eles vão chamar de Kadag, que é a grande vacuidade. Ou seja, essa manifestação incessante da mente livre e aberta, que só pode ser chamada de livre e aberta porque tem também incessantemente o aspecto luminoso. Tem Tsal, o aspecto luminoso. Ou seja, nós podemos construir coisas. Então, a liberdade incessante de construir coisas e outras coisas e outras coisas, e também não construir, essa liberdade é Kadag. Mas Kadag é inseparável das construções, porque justamente o que dá sentido à prisão e liberdade é o fato de que tem construções. Então, uma vez que tem construções e nós seguimos as construções, as prisões elas passam a existir. A prisão é muito simples, é apenas tomar as construções como base para novas construções e as novas construções de base para as construções subsequentes. Aí, quando vocês estão meditando, vocês vão perceber exatamente isso, porque ainda que vocês sejam praticantes experientes, assim, é provável que tenha um fluxo mental aí dentro. E o que é esse fluxo mental? Vocês olhem, surge uma ideia, essa ideia serve de base para outra. Aí vocês não interrompam o fluxo, vocês apareçam como aquele que contempla esse fluxo. Mas não é isso mesmo que o Lama está falando. É assim, surge uma ideia, eu uso aquela ideia como base para outra e aquela outra como base para a subsequente. Assim vai indo. Então, essa cadeia de imagens, isso é a ação luminosa da mente. Então, algo é luminosa e dependente, né? Então, a gente chama originação dependente. Mas, ainda que eu construa uma pilha dessas manifestações, de repente eu faço assim, pluf, aquilo cessa, pelo poder de Kadag. Porque Kadag está, a liberdade natural da mente, ela está lá. Eu posso andar para qualquer lado e também posso não ficar andando para lado nenhum. Então, isso é Kadag. Mas Kadag fica visível em contraste com Tsal, com a construção luminosa das realidades, das aparências, seja do jeito que for. Mesmo que seja só energia, não tem nada assim visível, tangível, mas tem o movimento da energia. Né? É assim. Então, nós temos, quando nós percebermos que toda manifestação ela é a manifestação luminosa, e essa manifestação luminosa ela é totalmente inseparável do aspecto de Kadag. Então, quando a gente tiver essa familiaridade com Kadag e Lungdrup, Tsal, Lungdrup é o aspecto incessantemente presente de Kadag e de Tsal. Aquilo está incessantemente presente. Aí, quando nós olharmos isso como se fosse a própria vida, isso é a vida. Isso é viver. É isso. É Kadag, Tsal, Lung, que é energia,
E junto com isso tem o quê? Tem a capacidade de reconhecer a própria operação disso, que é o Rigpa, que é a lucidez da mente. Então nós temos sempre operando a liberdade, a manifestação luminosa, o potencial de manifestação luminosa, a energia que acompanha esse potencial de manifestação luminosa e a capacidade lúcida de reconhecer isso tudo funcionando. Isso está incessantemente presente, disponível. Não importa se a gente esteja nos infernos, se a gente esteja no reino dos deuses, a gente esteja sendo enforcado, ou tenha o imposto de renda, fiscal do imposto de renda na nossa frente, né? Aí, seja o que for, tem um assaltante, que é aparecido, também na nossa frente, né? Tem qualquer coisa desse tipo, né? Tem coisas de grande injustiça ou coisas muito maravilhosas na nossa frente, né? Seja o que for, aquilo a gente vê que é luminosidade, porque aquilo surge e cessa. Como é que cessa? Cessa por Kadaga, pela liberdade. Então, esses aspectos eles têm a característica de Lundrup, ou seja, eles estão incessantemente presentes. A gente vai trocando de uma configuração para outra, mas cada configuração é sempre uma configuração desse conjunto. Então, quando a gente sentir isso, tiver essa clareza completa, a gente não perder essa clareza, o medo cessa. Por quê? Porque nós não estamos mais presos àquele jogo, nós não somos mais o personagem daquele jogo, a gente não se confunde. Nós somos Kadag, Lundrub, Tsal, Lung, Rigpa. É isso, nós estamos ali o tempo todo. Mas quando nós nos tornamos seres particulares, a gente não perde esse aspecto amplo, mas a gente deixa de vê-lo. Nós ficamos focados nos aspectos estreitos. Então faz parte do jogo estreito ganhar e perder, e ter medos. Aí a gente sorri para os medos. Então esse é o sentido de quando o samsara e o nirvana são o mesmo. Por quê? Porque o samsara não rouba o nirvana. O samsara é um exemplo do nirvana. É assim. O samsara é um exemplo dessa clareza. Então essa clareza seria o nirvana. Essa identidade seria o nirvana. Nirvana é o fim dos medos. É assim. Aí quando surge o fiscal do imposto de renda, você diz, você é a manifestação luminosa da minha mente. Eu quero dizer, eu vou cobrar 20% de imposto sobre isso. É assim. Então, a gente precisa viver a vida estreita dentro da clareza da vida ampla. Elas não se excluem. Nem a estreita exclui a ampla, nem a ampla exclui a estreita. A estreita é o melhor exemplo da ampla. E a ampla se manifesta incessantemente através da multiplicidade de aparências que surgem o tempo todo. Esse exemplo das ondas e do mar eu acho muito bom, sabe? Tá certo, todos os exemplos eles têm uma limitação, mas a onda quando surge, ela é uma manifestação do mar, ainda que a onda possa ter ideias próprias. Toda onda tem uma certa crista, assim. Ela vai lá, vai andando daquele jeito. E a crista da onda, ela pelas tantas murcha também, não tem crista de onda que não murcha. E não tem onda poderosa que não se dissolva depois. Elas não se dissolvem porque elas já são o próprio mar. Então, essa coisa de dissolver é quando a gente gera uma imagem de que aquilo não é o mar, aquilo é a onda. Né? Então, nós também, nós nos levantamos da Terra, nós somos uma onda da Terra. Assim, se levanta uma onda de carbono e água, assim, se levanta com uma crista sempre, né? E aí a crista vai branqueando e aquilo afunda lá pelas tantas. Não tem orgulho, não tem crista que dure mais do que um tempo, né? Eu acho interessante, olha para o galo, olha aquela crista vermelha do galo. Onde é que aquilo vai parar? Vai virar salsicha de frango, pessoal. É uma desgraça isso, né? Então, é assim, é muito curioso, né? Então, quando a gente vê os seres assim muito topetudos, aquilo a gente espera um pouco, porque a onda ela vai seguindo.
E a impermanência, ela tem, eu acho que ela tem um risinho, assim, sabe? Ela leva a onda até o fim. Ela podia, bom, agora vamos cortar essa onda nesse momento de glória. Aí não, primeiro ela destrói a onda, ela deixa a onda, a crista dissolve, vai virar uma onda redondinha, aquilo vai sumindo, assim, né? É uma vergonha, assim. Então, os seres todos, né, não importa com que força eles se levantam da Terra, eles terminam voltando para a Terra, como as ondas surgem da água e são a água e voltam para a água, né? Então, melhor a gente pensar que nós somos essa grande Terra, né? Qual é a grande Terra? A única Terra que a gente tem que explicar para os taurinos. Qual é a Terra? A Terra. Taurinos, olhem bem, o que é a Terra? É Kadag. Não, Kadag não pode ser Terra. Não, Kadag não. Esse é o fim dos taurinos. Kadag não é a Terra. A Terra tem que ser uma coisa assim mais que dê para morder. Mas a Terra mesmo é o céu. Isso é quando touro se encontra com peixes, com aquário, assim. Uau! O maior pesadelo dos taurinos é descobrir que a Terra mesmo é o céu. Isso aí não daria certo. Mas é isso, pessoal. A Terra é o céu. O que é permanente? O céu. Então, o que é estável? O que é estável? O que é estável é justamente a manifestação de Kadag. Isso que é Lundrup. Kadag. Incessantemente presente. Junto com a manifestação de Kadag, nós temos Tsal, a luminosidade que constrói. Temos Tsal, temos Lung, que é a substância do que é construído. E nós temos a lucidez com respeito a isso. Por que a gente pode falar sobre isso? Porque tem Rigpa, que nos permite, é a mente que vê a mente. A mente faz e a mente vê e é consciente do que ela faz. É Prajnaparamita. É assim. Então, isso é a vida. Isso é viver. Esse é o ponto. Não é assim, eu tenho a minha vida e agora eu entendi alguma coisa. Não, isso é que é a vida. E as coisas que a gente vive como se fossem a vida, elas são manifestações luminosas, maravilhosas desses aspectos que são incessantes. É assim. Então, pessoal, não tem problema nenhum da gente viver as várias circunstâncias. A gente abandona o medo de se perder. Porque nós vamos nos perder como? Aí a nossa forcinha é capaz de derrubar Lundrup, derrubar Kadag, derrubar Tsal, Lung. Não tem chance nenhuma. Zero de chance. Não tem como. É como se a gente imaginasse que o mar poderia se assustar da grande onda que então surge. O que é isso? Qual é a onda que vai assustar o mar? Pense. Né? Qual é a construção luminosa, ilusória, que vai afetar o espaço? Pode surgir a nave que quiser aí, não tem problema. Não tem uma nave que vai sugar o espaço, não, 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 e a nave puxa o espaço todo. Não tem isso, pessoal, não tem como. Ou a onda que vai drenar o mar. E pronto, isso não vai acontecer. Então o medo cessa. A questão não é que a nossa vida está afetada. A nossa vida, quando ela se amplia e ela se vê como ela já é, então os medos correspondentes às vidas estreitas, eles cessam. Se a gente não tiver essa clareza, né, enquanto crianças a gente tem medo que os pais morram. Quando a gente avança um pouco mais, a gente tem medo do vestibular. Né? A gente tem medo dos amores, medo das profissões, medo dos trabalhos, e a gente faz força e obtém resultados. Né? Mais adiante nós vamos ter
uma sensação de que a vida talvez não tenha muito sentido, né? Quando vier assim, que eu estudei muito astrologia, né? Eu entendo muito disso. Aí quando vier o retorno de Saturno, a pessoa, pá, mas será que a vida é isso mesmo? É só isso? Eu sou, pá, e agora? Então a gente tem aflições. A gente tem medos aí de abandonos, de desinteresse, de solidão, né? E mais adiante, quando a pessoa chegar lá, assim, a pessoa chegar na velhice, né? E a melhor definição de velhice que eu vi até hoje, assim, os velhos começam 20 anos depois da nossa idade, né? Então eu já estou dizendo assim, os velhos de 92, né? Assim, aí sim que vai começar o envelhecimento, doença, decrepitude e morte, né? Então isso é Janamarana. Então a gente olha, a gente tem um calafrio, mas será que eu vou ter que passar por isso? Quando a gente diz, será que eu vou ter que passar por isso? Somos nós, enquanto seres estreitos, que vão ter que passar por isso, né? Aí nós olhamos de novo o que é essa grande vida, né, incessantemente presente, o Kadag, Lundrup, Tsal, Lung, etc., né? A gente olha isso. Aí nós entendemos os ensinamentos de Guru Rinpoche sobre os 5 bardos, ou seja, como que a mente lúcida, Rigpa, não é afetada por bardo nenhum. Então nós estamos no bardo da vida, a Rigpa vê a vida e é lúcido sobre a vida. Quando nós estamos no sonho, a gente vê o sonho e temos a lucidez quanto aos sonhos. Quando a gente medita, nós vemos a meditação e temos lucidez quanto à meditação. E quando nós estamos doentes, nós temos o quê? A lucidez contra a doença. Quando a gente está com assim muito mal, a gente tem a lucidez sobre a condição de estar muito mal e assim por diante, né? Aí quando a gente afunda na água, a gente abre o olho e vê como é que é estar dentro da água, pessoal. Então quando a gente afunda na morte, a gente abre o olho, né? Melhor morrer de olho aberto assim, e ver no olho interno, né? E ver a morte. E depois a gente vê o renascimento, a gente vê o que está além da vida e da morte. Esse é o ponto. Então existe essa grande vida. Esse é o ponto. Eu acho que eu resolvi tudo. Está tudo resolvido. O medo acabou, né? Está tudo curado, né? E os problemas estão resolvidos, tudo do passado está resolvido, tudo do presente, tudo do futuro, e está tudo pronto, assim, não falta mais nada. Foi rápido hoje, né? Eu não sei se isso dura 5 minutos, mas agora está resolvido. Então eu vou deixar um instante para alguma pergunta que vocês tragam. Quando a gente perder essa visão, o que aconteceu para a gente perder a visão? Isso acontece da gente entrar numa outra bolha. Aí vocês olham, a gente entrou numa bolha. Entrei na bolha. Claro, a bolha é uma coisa estreita, é isso mesmo. A gente virou a onda andando pelo mar, querendo dominar o mar inteiro. Lama, Márcio, pode falar, Márcio. Lama, obrigado pelos ensinamentos primeiro, né? Tá ouvindo, não? Eles estão sabotando aqui, Márcio. Espera um minutinho aqui. Será que agora Pode falar, é. tá ouvindo? Lama, Não deu obrigado ainda. pelos ensinamentos. Isso é culpa da Dai. Ela não apertou o botão certo ali. É muito botão no computador. Tem que apertar o botão certo. Tem alguém falando inglês aqui. Sabe a impermanência, Márcio? Ó. Tá, agora estamos te ouvindo. Pode falar. Lama, tá me ouvindo agora, né? Agora estou ouvindo. Lama, obrigado pelos ensinamentos. Espero ver o senhor em breve, pessoalmente, em São Paulo também, né? Com certeza. Queria, Quer por dizer, favor, certeza no mundo não tem, né? Mas eu vou aí. se o senhor pudesse comentar Agora acabou o som de novo.
Ixi. Será que eu escrevo ou não? Pode. Agora de novo, agora deu. Pode falar. Então, Lama, eu queria que... Tá, pode falar. Queria que o senhor pudesse comentar a frase que o senhor disse no início, né, do Thiago Rinpoche, de que o medo é a última das aflições a ser abandonada antes da iluminação. Tá certo. Isso vem desse fato, porque se a gente não está iluminado, o que significa não estar iluminado? A gente está fixado em alguma coisa estreita. Se a gente está fixado em alguma coisa estreita, o medo está ali. Então, se a gente quiser saber se a gente está iluminado ou não, a gente vê se tem medos. Esse é o ponto. É isso. Eu acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta, né? Eu acho que os medos cessaram, pessoal. Então, nós vamos fazer dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, aumente e venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para quem lome chosun ring lon che zalin sasun parpel drogyo chosun wadang midrau do sun gelen cho. Tchau, Lama. Muito obrigada. Tchau, Lama. Obrigada, Lama. Essa parte que eu quase morro aqui, todo mundo começa a dizer. Obrigado, obrigado. Bom dia, Tchê. Saudade mesmo. Gratidão. Obrigado, Lama. Tchau, tchau. Obrigada, Lama. Gratidão, gratidão. Obrigado, Lama. Gratidão, obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigado, Marcos. Agradecida, agradecida. Obrigada, Lama. Saúde. Obrigada, Lama. Muito obrigado. Nilson. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado, Lama. Um abraço a todos. Gratidão, Lama. Júlio. Obrigada, Lama. Edna. Obrigado, Lama. Muito obrigada, Lama. Tchau, então, pessoal. Oi, Inês. Obrigada. Obrigada, Lama. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo, Lama. Lindo. Abraço de Minas Gerais. Obrigado, Jane. Nota Obrigado, querido. Belo dia.
Brasília, DF. Obrigado, Lama. Obrigada, Lama. Estou achando que São Paulo tomou conta do Brasil aí. Meio estranho isso. Obrigada, Lama. Curitiba! Porto Alegre, muito obrigada. Abraço de São Paulo chegou em Curitiba aí, como é que é isso? Lina, Volta Redonda. Porto Alegre, Obrigado, Lama. Oi, Lama. Vem de lá. Obrigada, Lama. Ai, que lindo. Está a cara do lugar, gente. Tchau, pessoal. Assim que a gente termina os encontros do lugar. Chopinho de Copacabana, né, mano? Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo. Beijo. Obrigada, Gratidão, gratidão. Lama, Beijo, obrigado. Jane. Obrigada, Jane. Obrigado, Lama, de Copacabana. Obrigada, Gustavo. Obrigado, pessoal. Valeu.